E aí, tudo bem? Hoje eu vim te mostrar mais uma possibilidade para que tu possas descobrir por que a tua planilha não está calculando. Na aula passada a gente descobriu que, às vezes, por algum motivo, uma planilha recebida, algum bug do Excel, ele simplesmente transforma o teu cálculo de automático, que é o padrão dele, para manual. E aí você tem que ir lá em arquivo, e mexer uma configuração para poder restabelecer o cálculo automatizado. Ou vir na guia dados, aliás, fórmulas, e clicar na opção calcular agora cada vez que você quiser que o Excel calcule. Claro que isso dá um problema, então não vale a pena. Caso você queira uma explicação completa sobre isso, acesse a aula que está na descrição do vídeo aqui também, que você vai poder ver as opções e como habilitar o cálculo automático novamente no teu Excel. O link do vídeo está na descrição aqui. E vamos para a aula de hoje. Bom, existe uma segunda possibilidade, eu já me peguei brigando com planilhas a ponto aí de xingar a mãe dos outros aí, pensando, mas por que não está calculando? E aí me faltava um pinguinho de percepção na época para dar uma olhada nos formatos e no tipo de dados que estava dentro da célula. Para quem é programador, isso aqui é como a gente está conversando aqui. Mas quando a gente está iniciando no uso do programa, ou às vezes está desatento, a gente esquece de coisas bem básicas. Vamos dar uma olhada aqui no meu primeiro exemplo que você vai compreender. Lembrando, essa planilha está disponível para download para que você possa fazer os seus testes. E outra coisa, é muito importante você ficar até o final do vídeo, porque o segundo exemplo tem uma dica para grandes quantidades de dados. Olha só, eu tenho uma planilha aqui com mais de 23 mil linhas de dados. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que você entenda que a solução da maneira simples, como todo mundo está acostumado, ela não funciona para grandes quantidades de dados. Tá, Celso, mas e como é que eu resolvo isso? Fica na aula até o final que você vai ver. É rapidinho. Então vamos aqui para o nosso exemplo 1. Aqui você vai perceber que essa planilha nós usamos na aula anterior e eu apenas modifiquei ela e criei uma com maior quantidade de dados. Aqui à direita nós já estamos vendo, ó, divisão por zero. O que está acontecendo aqui? Por que está dividindo por zero? Aqui nessa planilha, se você está chegando agora, essa planilha nós temos fórmulas nela aqui, ó. E4, que é essa célula aqui dos valores, dividido por E18, que é o total da soma aqui dos valores. Com isso a gente extrai a porcentagem referente ao total daquele produto que está aqui na lista. Perfeito? Show de bola. Celso, mas aqui do lado está calculando. Olha só, vamos dar um F2 aqui. Ó, soma de E4 e E1, ou seja, somar o valor de E4 mais 1. Só que está vendo que ele não puxou o valor de E4 e somou apenas o número 1 ali? Perfeito? O que está acontecendo aqui? É exatamente a questão dos formatos de dados que eu estava comentando. Então aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui nós usamos uma função, aliás, uma fórmula, simples, que é o quê? Qual é a diferença, Celso, entre função e fórmula? Função são as funções que o Excel disponibiliza, que ele próprio dá, função de soma, média, transformar em números romanos, transformar em números, diminuir o número de casas decimais, verificar se é texto, a fórmula C, isso são funções. As fórmulas são as que a gente constrói usando sinais aritméticos. Então, igual, e aí botamos lá A1 mais 2, isso é uma fórmula. Então não é uma função, ou seja, não é uma solução de problemas criadas pelo próprio programa. Perfeito? Então, nesse caso aqui ele está calculando. Então nós podemos inferir disso o quê? O Excel consegue fazer uma conversão de dados com fórmulas, mas não com funções, que é o que está acontecendo aqui. Por exemplo, aqui embaixo nós temos a função de soma e ele não está entendendo que isso aqui são números. Mas, Celso, está escrito aqui 100, 99, 27. O que está acontecendo? Bom, o que acontece, se você observar aqui, já ficou aqui com um manipuladorzinho à esquerda, aqui com uma dica, número armazenado como texto. Então, isto aqui pode atrapalhar muito a tua vida, e às vezes, ah, Celso, mas eu vou sempre formatar os números como números e texto como texto e tal, tudo certo. Só que às vezes você vai importar ou vai receber dados de um banco de dados, e aí é que está o problema. Então você tem que saber como resolver isso. Um jeito simples seria vir aqui, converter em número.
Resolveu, opa, já começou a calcular aqui, aqui tá tudo certo, perfeito? Ah, Celso, então quer dizer que é só eu vir aqui em cada um desses e clicar. Beleza, aqui nós temos apenas 14. Agora imagine esses 20 e poucos mil aqui que a gente tem aqui. Fazer um a um, vir aqui, clicar, converter em número. Imagina o trabalho que você teria para fazer isso. Poderia pedir então a semana inteira para o teu chefe, não é? Então como é que a gente resolve isso? Ah, Celso, então eu vou vir aqui, vou selecioná-los e vou vir aqui. Se você já é usuário um pouquinho mais experiente, você vai vir aqui em página inicial, vou vir aqui. Onde é que é isso, Celso? Aqui, ó, número, opções de número. Vou vir aqui e vou transformar aqui para moeda ou número mesmo, vou clicar e aí ele vai alterar. Viu que não alterou? Isso é um bug do Excel antigo, desde sempre isso acontece. Então, ou você tem que vir aqui e clicar em converter em número, como eu estou fazendo aqui, ou você pode usar uma ferramenta rápida. Ah, Celso, então se eu vir aqui, dar um Ctrl 1 que vai abrir essa janela e vir aqui e colocar para transformá-lo aqui em número. Vou lá, cliquei e vou dar um OK. Viram? Formato de número, mas ele ainda permanece como texto. Antigamente eu fazia o quê? Eu dava um F2 aqui para abrir a edição do número e dava um Enter. Perfeito? E aí a gente tinha essa correção. Só que tem um detalhe. Quando a gente não tem tempo, ou é uma quantidade maior, a gente não tem tempo para fazer isso aqui que eu estou fazendo. Até porque é muito pouco produtivo. Então, Celso, como é que eu faria para uma grande quantidade de dados? Vamos lá para o segundo exemplo, então. Outra coisa, Celso, eu não sei a fórmula de soma, eu não sei fazer isso aqui. Vai na descrição do vídeo, tem uma série de aulas sobre isso, tá bom? Vamos para o nosso exemplo gigante aqui. Então, olha, imagina só fazer isso aqui na mão, né? Clicou aqui, vem aqui, converter em número. Beleza, deu certo. Mas olha só, vou ir aqui com a seta para baixo. Nós temos 23.296 linhas com dado e uma soma aqui. Por que está dando 100? Porque eu fiz a conversão lá no nosso primeiro número, perfeito? Então ele está somando só aquele ali e está vendo que os demais aqui não estão somando. Celso, como é que eu corrijo isso de uma maneira prática? Vamos lá, que essa aqui, ó, já deu joia, já curtiu, já se inscreveu no canal. Essa aqui é uma das muitas aulas que a gente tem aqui no canal, que você vai poder aprender muito mais e resolver problemas aí na tua empresa, no teu trabalho. É para isso que o Excel serve, não para nos dar trabalho, para resolver problemas. Então vamos lá. Como é que a gente resolve isso? Olha só, eu vou vir aqui na guia valores, vou selecionar a célula que contém os dados que eu quero, Ctrl, Shift e seta para baixo. E aí o que, que eu fiz? Eu selecionei todos os dados dessa coluna que tem informação que eu quero converter. E agora eu vou vir aqui para dados. Então, faixa de opções, dados, texto para colunas. Se você já importou algum dado de um documento de texto, enfim, o servidor aí da tua empresa, de algum lugar, gerou um relatóriozinho em TXT ou algo do tipo, você já conhece essa tela que é uma parte das etapas de importação. Tá? Mas não, esse não é o tema da aula, então vamos lá, vamos dar um delimitado, vamos clicar aqui, avançar, tabulação, ponto e vírgula, não importa aqui, vamos dar um avançar, e vamos colocá-lo como geral, vamos deixar assim mesmo, e vamos dar um concluir. Olha só o que aconteceu aqui. O Excel efetivamente transformou todos esses dados em números para a gente. Ok? Então, isso aqui é uma maravilha. E agora sim o teu Excel passou aí a calculá-los. Celso, simples assim? Simples assim. Vamos ver aqui a soma, 23. Aliás, vamos ver aqui um número gigante. 2.370.000 o valor da soma, não é? 2.370.000, vamos definir aqui como moeda. Vamos dar um pouquinho de espaço. Viram que ele está calculando tudo aqui do lado, ele colocou aqui, enfim, detalhes porque justamente viraram números muito grandes. Mas a essência é essa. Então, imagina se nós tivéssemos que vir aqui e um a um e clicando e alterando os dados. Então, faixa de opções dados, seleciona os dados que tu queres fazer essa conversão, texto para a coluna. Ok? Link de outras aulas,
Link de outras aulas, eles estão disponíveis aqui ao final. É só você utilizá-los e ser feliz aí. Baixa essa planilha, ela está disponível. Eu espero que tu tenhas aprendido, eu espero que tu tenhas entendido. Caso não, qualquer coisa, deixa um comentário. Mas ficou bem simples, você olha o vídeo aí mais de uma vez. Então, quando são poucos dados, você pode vir aqui e fazer essa conversão. Agora, quando é um exemplo com uma base de dados gigante como essa, vale muito a pena vir na opção dados, texto para colunas. Deixei aqui um exercício com os dados com problemas aqui para você. É só você utilizar e fazer esse teste de reparação aí usando a formatação, enfim, a guia de dados e usar a formatação texto para colunas, e aí ele vai pegar cada dado, se for número ele vai transformar em número, enfim. Com esta ferramenta dá para fazer mais coisas, mas isso é tema para uma outra aula, ok? Muito obrigado, um forte abraço e fique com Deus.